Graça e paz a todos, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu queria trazer uma palavra para os nossos corações no dia de hoje, e se encontra lá em 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amados, essa é uma palavra que eu quero trazer para vocês. E eu queria trazer como três passos para alcançar a vitória sobre a luta. Então, o primeiro passo é se humilhar diante de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. E não o ser humano ter a prepotência de achar que está acima de Deus. Nós devemos crer no nosso Senhor. E é interessante que Pedro ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 5, na parte C, ele diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. É isso que nós devemos observar, né? Nós observamos que ele vai dizer assim, ó, resiste ao soberbo. Então Pedro, ele tinha em mente o pecado que nos afasta de Deus, que é exatamente o orgulho. O orgulho unicamente se opõe a Deus. O orgulho se opõe a Deus. Portanto, Deus também opõe aos orgulhosos. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que se acha estar acima de todas as coisas. Tudo é ele, tudo é para ele. E isso não precisa dizer que muitos de vocês sabem que tem muitos líderes que estão nesse sentido, né? Eles estão em situações, se bobear, ele não ouve Deus. Diz, não, eu ouço Deus. Não ouve não. Porque o primeiro passo que a gente tem que entender é exatamente isso. É se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é soberano sobre a tua vida. A humildade é o recipiente de todas as graças, diz Agostinho. Meus amados, temos que ser humilde. É interessante que o verdadeiro humilde, nem ele sabe que ele é humilde. E as pessoas aí, não, eu sou humilde, mas o orgulho atrapalha. No versículo 6 ele vai dizer, debaixo da poderosa mão, olha, afligindo você. Veja bem que Pedro também vai dizer no capítulo 3, no versículo 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há em vós. Aceite. Aceite seu castigo. Aceite seus castigos. Volte-se para o Senhor, volte-se para o que o fere. Isaías, no capítulo 9, versículo 13, ele diz assim, portanto, este povo não se voltou para mim, para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Não sou eu que digo a Bíblia. Então, ele abate os orgulhosos e exalta o humilde. Quer vitória na tua vida, sobre as lutas, daí está. Lucas, ele ainda vai dizer mais ainda, no capítulo 18, no versículo 14, parte B, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, meu irmão, quer vitória? Se humilhe diante de Deus. A humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Ele ainda vai continuar lá no versículo 14. Orar e buscar.
Você deve orar e buscar a face de Deus. É isso que o povo quer vitória, quer alcançar essa vitória sobre a luta, é isso. É orar e buscar a face de Deus. Deus deseja, meus amados irmãos, que o homem o invoque, que o homem tenha comunhão com Ele. Que o homem tenha comunhão com Ele. Tiago, ele refere isso. Tiago, capítulo 4, versículo 8a, ele vai: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a quem? A vós. Nós só procuramos Deus quando a coisa está ruim, quando tudo diz que não. Nós devemos buscar o Senhor a todo momento em nossas vidas. Então os cristãos podem chegar-se a Deus por meio de quê? Por meio da oração, do arrependimento, da obediência e da devoção. Devoção é dedicação a Ele. Dedicação a Ele resume muitas coisas, irmãos. É muita coisa se dedicar a Ele, dedicar-se à palavra, é estar diante dEle, diante do teu próximo e reconhecer o teu próximo, não como teu inimigo, mas como uma pessoa que carece de tuas orações, que carece que você até perdoe Ele, muitas das vezes que Ele se falha contigo. Então nós devemos dedicar-se a Ele, e Ele está sempre perto. Perto está do Senhor do que os temem. Ele está sempre perto para responder aos humildes. No segundo livro de Crônica, no capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, ó: o Senhor está convosco enquanto mostrardes, está com ele, e se o buscardes, deixar-se-á achar por vós, mas se o abandonares, ele vos abandonará. Amém? Não abandone o teu Deus. Pode estar passando tudo que é luta, pode ser tudo, né? O povo se desespera por tudo, esquece que tem um Deus forte. Perto está o Senhor. Nós precisamos entender isso. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Deus deseja que o busquemos com sinceridade. Deus deseja. Jeremias no capítulo 29, versículo 13, vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Isaías tem muito mais. É preciso buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6. O outro passo, meu irmão, o terceiro passo, ele vai dizer: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Ah, que coisa maravilhosa! Converter dos seus maus caminhos. Paulo, ele diz uma coisa tremenda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O cristão é chamado para a nova criatura. É isso, meu irmão. Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criatura. É interessante que o William MacDonald, ele entende que Paulo não está falando aqui sobre novos hábitos, pensamentos e desejos. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que nós devemos ter desejo de quem está em Cristo. Então Paulo não está escrevendo, não estaria descrevendo a prática do cristão, mas a posição do cristão. Mas quem foi o William MacDonald? Foi o homem que abriu, meu irmão, olha só, ele abriu a sua vida, ele não quis se casar, morreu aos 90 anos de idade e se dedicou completamente à obra de Deus, a estudar. Então ele é um excelente escritor e preletor. E Fritz ainda vai dizer mais ainda, ele vai dizer que não há aqui a ideia de mudança do passado da pessoa, mas sim mudança da sua posição em relação a Deus e ao mundo. Estar em Cristo é participar antecipadamente da nova criação em Deus. É ter gosto antecipado da restauração de todas as coisas. É pertencer à nova ordem. Isso é santificação. Isso é santificação. Pedro ainda lá no capítulo 1, da sua primeira carta, no versículo 15,
Ele diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Toda a vossa maneira de viver, devemos também ser santo em todas as coisas. Você sabe o que é isso? É o cristão que tem mania de falar assim: eu sou crente. Mas como é que está a tua vida, a sua maneira, a sua compostura? Ele ainda tem hábitos que não condiz. Aquele que mata não mata mais, aquele que mente não mente mais, aquele que fala mal do seu irmão também não fala mais. Ou seja, irmãos, os linguarudos, fofoqueiros. Quer vitória na tua vida? Siga os mandamentos de Deus. Tiago, ele vai dizer: assim também a fé. E se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé sem obra é morta. Para mim poder finalizar, quanto percorremos esses 3 passos? Esses 3 passos das nossas vidas. Nos humilhamos diante do Senhor, buscamos sua face e nos convertemos dos nossos maus caminhos. Certamente alcançaremos a vitória. E que Deus abençoe. Você gostou desse vídeo? Você gostou da fala? Eu podia demorar, mas há um espaço curto aqui de gravação. Divulgue, nos ajude, divulgue esse canal e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.